Pai do Senhor para os irmãos, quero nessa feita compartilhar mais um texto da Palavra de Deus para um breve estudo, rapidamente. Esses dias alguém me perguntou sobre isso, porque foi questionado que alguém dizia que essa pessoa perderia a sua salvação. Baseado no livro de Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 8, na parte A, está escrito assim: na lista daqueles que ficarão de fora, ou que não entrarão na cidade santa, coisa parecida. Vou ler todo o versículo, depois me volto para a parte A. Nessa versão Almeida, revista e corrigida, está escrito assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Da parte primeiro, diz: mas quanto aos tímidos, essa questão dos tímidos, trouxe então para essa irmã explicar para outra que ela perderia a sua salvação, tendo em vista que a irmã é tímida no sentido de não querer oportunidade, não gostar de falar em público, coisas parecidas. Veja bem, se nós fôssemos utilizar outra versão bíblica, já responderia isso. Mas também, se for pegar um dicionário Aurélio, ele também responde isso. Só que no dicionário é necessário um certo cuidado, por quê? Ele aparece 3 colocações. E a primeira, ele aparece nesse sentido comum, exatamente de alguém ser tímido no sentido de não querer aparecer, envergonhado no sentido de falar ou coisa parecida. Só que ele dá 3 opções. E na terceira, que é no sentido figurativo, que essa é uma das questões que predomina no livro de Apocalipse, é que seria a que ajuda a resolver isso. E aí, nesse quesito, eu chamo a atenção para esses dias que nós estamos vivendo, onde qualquer coisa, os estudiosos, os sábios por aí afora, se volta para o grego original, onde muitas pessoas nem dominam a língua. Eu, malemar, falo português, malemar. Então eu já deixo bem claro isso. Agora, muitos querendo dar onde sabe, às vezes para enganar a gente ou para cobertar o seu próprio erro. Não, mas no original não quer dizer isso. Lá no grego, isso está querendo dizer isso, e lá mais isso, e mais isso, e mais isso. Talvez até poderia olhar, como você pode pegar um dicionário Aurélio português e está olhando essa expressão tímido. As 2 primeiras partes se referem exatamente nesse. Agora a última é que vai se encaixar com as escrituras. E observa isso, que os tradutores, eles tentaram exatamente isso, colocar as palavras de acordo com o contexto no seu devido lugar. Então, gente, veja bem, já voltando ainda nesse sentido, esse dia desse vi um senhor ministrando num canal do YouTube e se referindo a um versículo de Cantares, acho que 7:2, aonde a palavra umbigo, ele diz que quer dizer outra coisa no grego, no original, para poder simplesmente tentar um jeito de acobertar o seu próprio ego, ou os seus próprios defeitos, as suas próprias falhas, querendo achar alguma coisa, um jeito bíblico para poder se enquadrar. Isso é algo que nós não devemos fazer. É nós que temos que se enquadrar a ela, não querer usar ela para tentar achar uma capa para os nossos pecados horrível. Nessa King James aqui, ela já está explicado esse versículo e ele diz exatamente isso. Versículo 8 está escrito assim: porém, quanto aos covardes, é exatamente os que ficarão de fora, os covardes. Observa você que naquele dia que Gideão fez um clamor, Deus mandou ele escolher os homens dos 32.000 com 2 frases. Gideão fala para os covardes e fala para os medrosos. Quem for covarde, medroso, que voltem. Voltou 22.000 daqueles 32.000 homens. Então, é nesse sentido que Apocalipse 21, versículo 8, essa primeira parte dos tímidos,
esse tímido aí é esse covarde que nós acabamos de dizer aqui, que já nessa versão King James ela já está traduzido com essa expressão. Nessa ainda está nesse sentido, mas aí nós devemos ir por o sentido figurado, como também nós já falamos num vídeo anterior sobre os cães do capítulo 15, ficando fora os cães. Aí a gente se volta para o capítulo 13, que viu uma besta que subiu do mar, que na realidade não são animais, são pessoas que têm um instinto, uma ação, um propósito animalesco, vamos dizer assim. Então, gente, é algo muito importante, muito interessante. Já em outros casos, o dicionário às vezes ajuda a gente. Em todos os casos ele ajuda. A gente só precisa tentar achar a sua colocação para a palavra que foi querido usar ali, tendo em vista o contexto, né? Texto, contexto, para não fugir e não querer pregar, em vez de mané germano, gênero humano, ou confundir as coisas, né? Vamos só para uma questãozinha aqui, onde esse dia desse um cidadão me disse que a respeito do pecado, porque em João fala sobre quem peca não é de Deus, aí ele me dizia, olha, pecar é uma coisa, cometer pecado é uma coisa, agora praticar o pecado é outra coisa. Mas no dicionário, gente, cometer pecado, veja, na Revista Corrigida fala cometer pecado, nessas outras versões, praticar o pecado, no dicionário, cometer pecado e praticar pecado, elas uma se torna sinônimo da outra, entendeu? Então não adianta a pessoa querer dizer, não, tem que... uma coisa é você pecar, outra coisa é você praticar o pecado. Cara, não vai querer dar nó na cabeça do povo. Errou, errou, pecou, pecou. E é exatamente isso. Pecou, o único jeito é pedir perdão. Pecou, perdão. Vamos usar o que a Bíblia diz. Quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão que pecou? 7? Não, até 70 vezes 7. Mas é o mesmo processo, deve ser repetido. É igual a roupa. Sujou, lavou. Sujou, lavou. Não adianta que você não está na prática do pecado. Para com isso. Errou, conserta. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, as nossas vidas. Até a próxima. Paz do Senhor para todos, em nome de Jesus.